Nós nos alegramos, imagine o quanto o Senhor fica feliz em vê-lo aqui. Você que nos visita pela primeira ou pela segunda vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, amém? Vamos ler mais uma vez esse texto então de Filipenses 4, versículos 6 e 7? Depois eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, para nós entendermos o que está dizendo aqui. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui hoje com a palavra do Senhor aberta, ó Deus, em liberdade de culto e poder, ó Deus, adorá-lo, Senhor Jesus. Ó Deus, traz cativo o nosso entendimento nessa noite, para que nós venhamos compreender as verdades aqui contidas neste texto. Assim eu oro em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre a necessidade que temos de orar. A necessidade da oração. Como devemos orar corretamente e por que isso é tão importante e relevante nas nossas vidas. Eu ouvi uma frase uma vez, não sei quem é o autor, deve estar distribuída aí na internet, mas essa frase dizia: orar antes significa dependência, orar depois, gratidão, e orar sempre, comunhão. A oração, ela faz parte da vida de todo cristão. Cristo exerceu o ministério da oração. E se Cristo, sendo Deus, sendo Filho unigênito de Deus, não precisava orar, orou, quanto mais nós, que somos falhos, fracos e pecadores. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos orar sem cessar, orar para não cair em tentação. Então a oração, ela é uma grande urgência na vida de todos os cristãos. A oração é uma urgência. Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo está corrigindo algumas questões da igreja que está em Filipos. Uma igreja que não era muito rica, mas uma igreja que era participante da obra missionária, uma igreja ativa. Se você ler o versículo 15, você vai ver que esta igreja assumiu junto com Paulo o ministério de dar e receber. Era uma igreja missionária, podemos dizer. Das portas para fora, uma igreja que avançava. O problema é que dentro da igreja, das portas para dentro, ela estava vivendo um conflito. E tinha ali um conflito de ideias. Duas mulheres que vão ser citadas somente aqui, Evódia e Sintique, não estavam andando em alinhamento. Duas mulheres, você veja aí no versículo 3, mulheres que tinham o seu nome escrito no livro da vida, que tinham sido baluarte dentro da igreja, que eram mulheres tementes a Deus, mas elas estavam andando em desconformidade. Isso estava trazendo tristeza para dentro daquela igreja, porque, meus queridos irmãos, não há comunhão. Onde não há comunhão, não há alegria. Onde não existe comunhão, não existe felicidade. E aí o apóstolo Paulo exorta, dizendo para que aquela comunidade, aquela igreja, procurasse resolver o problema dessas duas irmãs. Que elas parassem de uma puxar para a esquerda e a outra puxar para a direita e que elas se alinhassem. Como que aconteceria esse alinhamento? Através da oração. A oração é a chave para nós resolvermos os problemas da nossa vida. E se não fosse, o inimigo não lutaria tanto contra você orar. Você quer ver como a oração é a chave? Tente orar. Tente marcar um horário para você orar. Tente estabelecer uma hora para você orar. Você consegue ficar
em certas posições, você consegue ficar vivendo uma quantidade enorme de horas ali sentado no sofá, mas você não consegue ficar essa mesma quantidade de horas sentado na mesma posição orando. Eu duvido que você é capaz de sentar no seu sofá. Eu não estou falando para você se ajoelhar, não. Sentar no sofá e ficar orando o tanto de tempo que você fica na frente da televisão assistindo série. Ninguém fica. Quanto mais ajoelhado. Quando nós começamos a orar, parece que tudo vai tomando uma proporção diferente. Você começa a orar, começa a pensar no feijão que está no fogo. Você começa a orar, começa a prestar atenção no caminhão que está passando na frente da casa para recolher o lixo. Você começa a orar e você começa a prestar atenção no latido do cachorro. Tudo tira a sua atenção. Há uma manipulação espiritual para que você não ore. Por quê? Porque o inimigo quer que você continue andando ansioso, preocupado. E essa palavra aqui, ansiedade, pode ser traduzida também como preocupação. E aí o apóstolo Paulo escreve: não fiquem preocupados, ou não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Como que Paulo, eu não vou andar preocupado? Como, Paulo, que eu não vou andar ansioso? Vai orar. É isso que Paulo diz. Como é que eu vou resolver os meus problemas, Paulo? Ora. Vai falar com Deus. E parece tão simples, não é? É simples ou não? Por que você não tenta então? Vamos orar mais, irmãos. Nós precisamos orar mais. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem atingido todas as esferas da sociedade. Eu poderia dizer que a ansiedade, ela é uma doença democrática. Uma doença psicossomática e democrática. Ela atinge a todos, ela não é preconceituosa. Ela não tem restrições de idade. Hoje nós vemos crianças sofrendo com ansiedade. Nós vemos idosos sofrendo de ansiedade. Jovens, adultos, homens e mulheres, ricos e pobres, sofrendo de ansiedade. A ansiedade é uma doença democrática. A ansiedade, ela vai nos colocar entre dois ladrões de felicidade: o remorso e também as preocupações. O remorso é o ladrão do passado. O remorso é o ladrão do passado. E o ladrão do futuro é conhecido como preocupação. O termo próprio ansiedade do grego, e isso é muito interessante, ele significa literalmente estrangular, sufocar e oprimir. Por isso que pessoas, quando têm crise de ansiedade e vivem com essa doença, dá palpitação no coração, parece que falta a respiração. E assim é, uma pessoa que anda preocupada, uma pessoa que anda ansiosa, é uma pessoa que anda estrangulada, que anda sendo sufocada. E quem sabe você chegou assim nessa noite. E em nome de Jesus, você vai sair daqui liberto desse mal. Em o nome de Jesus, hoje o Senhor Jesus Cristo vai quebrar essa ansiedade na sua vida. A ansiedade faz você sofrer duas vezes. Quem é ansioso sofre por antecipação. Você sabe do que eu estou falando. Não deixa dormir. E aí você fica se preocupando naquele assunto que ainda vai acontecer, naquela coisa que ainda está para chegar, e você projeta sempre o pior e fica pensando, sofrendo. E quando chega o dia, as coisas se resolvem numa facilidade, numa alegria, numa paz. Então o ansioso, ele sofre duas vezes, porque ele sofre no presente algo que poderia esperar para o futuro. O Senhor Jesus Cristo disse que basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Andar ansioso é sofrer no presente por algo que vai ainda acontecer. Pode ou não acontecer lá no futuro. No Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a ansiedade é um sinal de incredulidade. E aí ele disse assim em Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos?
Ou o que vestiremos? Ou o que beberemos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Por que é que você está preocupado? Por que é que você está ansioso? Se o seu Pai conhece tudo, Ele sabe do que você precisa. O salmista chegou a dizer que antes mesmo de se formar a palavra na nossa boca, Deus já conhece ela. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados, que são chamados segundo o seu propósito. A confiança, meus queridos irmãos, é o oposto da ansiedade. Se nós estamos andando ansiosos, é porque nós não estamos confiando. Se nós estamos andando preocupados, é porque nós não estamos confiando. Lembro-me aqui de uma historinha. 2 homens tinham uma dívida e não conseguiram pagar essa dívida. E então chegou uma ordem judicial dizendo o seguinte: por conta dessa dívida, vocês não conseguirem pagar, daqui 30 dias a casa de vocês vai ser leiloada. Esses 2 homens, que eram distintos e não se conheciam, tinham também cada um deles um amigo muito rico. Eles então foram até a casa desse amigo rico e perguntaram para ele, contaram a história e falaram: olha, se nós não pagarmos essa dívida, daqui 30 dias, a casa da minha família vai ser leiloada. Os 2 homens ouviram dos amigos ricos a mesma resposta: passe amanhã no meu escritório e o cheque vai estar preenchido. Um foi para casa e dormiu, e o outro ficou acordado a noite inteira. Qual desses 2 confiava que o amigo iria preencher o cheque? Muitas vezes nós estamos assim. Nós pedimos a Deus, obtemos a resposta de Deus, mas mesmo assim ficamos apegados à nossa crise, à nossa ansiedade, à nossa dor. Então a confiança é o oposto da ansiedade. Por andarmos preocupados e ansiosos, nós acabamos nos esquecendo de que pode existir sim acaso na nossa vida, mas que não existe nenhum acaso no céu. No céu só existe providência. No céu não existe nada que fuja do controle, e a sua vida está sob o controle de Deus. Deus tem a providência que você precisa. Por isso, nós devemos aprender a olhar para a nossa vida sob a perspectiva da soberania de Deus. E como que nós conseguimos fazer isso? Nos submetendo a Ele em oração. Somente através da oração. Nós devemos seguir então o conselho do apóstolo Pedro, que disse em 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Veja, Pedro está dizendo o seguinte: vocês podem abrir mão desse problema. E lançar significa literalmente isso. É jogar para alguém, é passar a bola. O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos com a crise, nos acostumamos com a ansiedade e criamos esse problema como sendo nosso bichinho de estimação. E a gente fala que quer passar para Deus, mas não abre mão dessa ansiedade. E Pedro está dizendo: olha, joguem para Deus. Pegue essa crise e passe para o Senhor. Ele é capaz, Ele é quem cuida de vocês. Nós devemos seguir esse conselho. George Miller, um pastor muito famoso, muito conhecido, um alemão, um homem de Deus, que cuidou de milhares de órfãos, milhares, teve vários orfanatos, homem que não pedia oferta, e sustentava aquelas crianças com pão, com leite, com roupas. Deus sempre o abençoava. Esse homem escreveu em um dos seus livros: o começo da ansiedade é o final da fé.
A partir do momento que eu estou muito preocupado com algo, a ponto de eu não conseguir mais viver, é porque eu estou acreditando mais naquele problema do que no Deus que eu sirvo. Eu acredito mais no potencial do gigante do que na provisão divina. Lembra de Davi? Todo Israel temia Golias, porque eles acreditavam no potencial do gigante. Eles tinham mapeado o gigante, eles sabiam quantos côvados ele tinha de altura, eles já sabiam o peso do capacete, o peso da lança, a grossura da haste da lança, o tamanho da armadura, quanto pesava aquela couraça. E Davi vai enfrentar aquele gigante, vai até o riacho, pega 5 pedrinhas, mas Davi não está confiando na sua habilidade, mas sim na provisão divina. O Israel se escondia, os soldados estavam escondidos. Davi foi até o campo de batalha. Quando nós confiamos em Deus, não importa o tamanho da dificuldade, nós sabemos que Deus providencia o recurso necessário. Às vezes, irmãos, para derrubar um gigante não é necessário armadura, arco, flecha, espada, lança e o escambau A4. O rio da vida vem trazendo as pedrinhas necessárias. Para derrubar gigante é necessário ir em direção ao rio da vida e confiar na provisão que ele traz. Na provisão que ele traz. Em segundo lugar, a oração é fundamental para sermos libertos da ansiedade. Se nós não temos a prática da oração, nós vamos viver ansiosos e preocupados. Se não oramos diariamente, constantemente, nós andamos preocupados. E aí diz o texto: não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu separei aqui apenas 3 exemplos extremos de oração nas Escrituras. O primeiro deles, a oração de Jonas. Você lembra de onde Jonas orou? De dentro do ventre de um peixe. Jonas, no seu livro, chegou a dizer que o peixe foi tão fundo com ele para dentro do mar, que ele estava nas portas do inferno. E Jonas vai dizer no capítulo 2, versículo 1, que de dentro do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Se teve alguém que se afastou geograficamente de Deus em distância, talvez esse foi Jonas. O homem que desceu até as profundezas da terra, dentro de um ventre de um peixe. Eu sei que a gente está acostumado, e quando a gente fala sobre essa história, nos vem a escola bíblica dominical, a classe de juniores, quando se pintava aquela baleiona grande, com um peixão, e às vezes pintava até Jonas fazendo uma fogueirinha dentro do ventre da baleia, né? Era comum esses desenhos. Mas não, irmãos. Jonas está dentro de um estômago de um animal, envolto em toda aquela nojeira, em todos aqueles líquidos, aqueles ácidos, aquele cheiro de podridão. E ali ele ficou durante 3 dias. E dali ele orou. E de lá de dentro, Deus ouviu a oração de Jonas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não importa a distância que você está de Deus. Basta uma oração para Deus ouvir a sua voz. Mas nós temos também a oração de Ana, mulher de Eucana. E esta estava num lugar mais confortável, apesar de estar vivendo uma guerra dentro de casa. Ela estava no templo mais angustiada. E diz o texto que Ana, amargurada de alma, orou e chorou muito ao Senhor. O problema é que às vezes nós oramos só quando estamos felizes. Ô meu irmão, Deus quer ouvir essa oração sua de amargura. É nesse momento de dor e sofrimento que você deve se curvar ao Senhor, colocar o seu joelho no chão e orar e falar com Deus. E Ana então, amargurada de alma, mesmo sofrendo muitas perseguições, ela orou e chorou. Mesmo estando no templo, Ana
orou a Deus. Quantas pessoas entram e saem da igreja e não fazem uma oração? Vêm e fecham os olhos e escutam o pastor orar, mas não conseguem abrir a boca, mesmo dentro da igreja, e orar a Deus. Meu irmão, você veio aqui e está sofrendo. Ana sofreu. Ana também entrou no templo chorando e sofrendo, e ela orou e se humilhou e teve a sua oração respondida. Você precisa quebrar o seu orgulho e lembrar que você está aqui não para assistir uma mensagem, não para assistir um louvor, mas para prestar um culto a Deus. E Deus é digno de ouvir a sua oração. Fale com Ele. Quantas pessoas que entram e saem dos templos sem orar, mas também entram e saem sem receber a sua vitória. Em terceiro lugar, Josué. Jonas orou no ventre do peixe, Deus ouviu. Ana orou amargurada dentro do templo, Deus também ouviu. Josué orou no campo de batalha. Interessante a oração de Josué, irmãos, é que Josué, ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Ele diz: Senhor, derrotar esse exército a gente dá conta, mas o que a gente não consegue é parar o sol e nem a lua. Então eu peço, Pai, por favor, dá-nos um pouco mais de hora, de luz, de dia, e deixa que a gente vai lutar. Ô meu irmão, tem coisa que você pode fazer, e Deus não vai fazer por você, não porque Ele não possa, mas você pode vencer alguns inimigos. Agora existem coisas impossíveis que você não é capaz de fazer, mas Deus é. Então ore para que Deus venha intervir nessa situação. Eu sinceramente não consigo entender o porquê de algumas pessoas não recorrerem a Deus, ou de algumas pessoas só recorrerem a Deus em última circunstância. Lembram do pastor quando já está praticamente a carta de divórcio pronta? Lembram de vir na igreja quando o filho já está nas drogas? Lembram de vir na igreja e buscar a Deus quando já desandou o bolo? Quando a coisa já não tem mais solução? Buscam a Deus, esgotam todos os seus recursos primeiros e só lembram de Deus em última instância, em último lugar. Ô meus irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu não faço nada sem orar primeiro. Eu não dou um passo, eu não saio de casa, eu não viajo de carro, eu não coloco uma colher de alimento na minha boca sem orar e agradecer a Deus e pedir a direção de Deus, a cobertura de Deus sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa. Eu não faço nada sem orar. Nós precisamos buscar o Rei dos Reis em primeiro lugar na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos tudo e aí dá tudo errado, e depois que dá tudo errado, o culpado é a igreja. Ah, o pastor não me visitou. Ah, não sei, os irmãos não sei o que. Não, meu irmão, o erro é seu. Você não buscou, você não orou, você esgotou os seus recursos com tudo e com todos, mas não teve a coragem de colocar o joelho no chão e despejar diante do Senhor essa ansiedade, esse peso, essa aflição que está te machucando. Essas pessoas estão na igreja, mas não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Esgotam os seus recursos, mas não se lembram de Deus. Só quando já não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito, aí sim buscam a Deus. Buscam a Deus, infelizmente. O que a Bíblia nos diz sobre a oração? Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus Cristo também disse em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 15, 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ô meus irmãos, o que está impedindo você de orar? Qual é a desculpa que você tem para não ter uma vida de oração? É preciso entender também que o poder não está na oração. Meus irmãos, o véu do templo se rasgou quando Jesus Cristo morreu.
Hoje eu e você podemos acessar o Santo dos Santos. É óbvio que eu estou aqui para te ajudar, mas eu não sou um atravessador, porque muitas vezes é isso que parece. Parece que o pastor, ele é o atravessador, ele tem a senha, ele tem as manhas, e se ele orar, Deus vai ouvir, porque não, meu irmão. Deus conhece a sua voz, Deus conhece o seu coração, basta você orar. Não caia nesse conto do vigário de oração poderosa. O irmão tem uma oração poderosa, a irmã tem uma oração poderosa. Balela, poderoso é Deus que ouve a nossa oração, poderoso é o nosso Deus que está sentado em um alto e sublime trono com os seus ouvidos abertos, diz as Escrituras, para ouvir a nossa oração, para ouvir a nossa oração. A oração também não é para autopromoção, mas para o reconhecimento. Jesus Cristo repreendeu veementemente a atitude hipócrita dos fariseus, que oravam de pé nas esquinas, nas praças, nos templos. Jesus Cristo disse que quando nós fôssemos orar, nós deveríamos entrar no nosso quarto e orar ao nosso Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto nos recompensaria. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando nós oramos pedindo, nós reconhecemos que aquilo é impossível para nós resolvermos. Quando nós oramos agradecendo, nós reconhecemos que aquilo só aconteceu porque Deus. A oração é necessária para lembrar de quem é o rei, quem é que tem todo o poder, quem é que consegue, quem é que faz. É na oração que eu reconheço, dizendo: Senhor, sem ti eu não consigo fazer. A oração, ela também não muda a vontade de Deus. Isso é muito importante. Porque tem muita gente que vai orar e ele já vai cheio de argumentos, vai com a planilha pronta, ele vai com o processo pronto, com a defesa, com a réplica, com a tréplica, com a quadréplica, ele já vai com tudo pronto, achando que vai mudar a ideia de Deus. Ô meu irmão, todos os textos que nós vemos Deus falando do seu entendimento, ele diz com quem o Senhor tomou conselho. Quem foi o seu conselheiro? Imagine só, será que você vai conseguir mudar a mesma vontade de Deus? Será que você é tão inteligente assim, e você vai conseguir provar para Deus que Ele está errado, e que a sua vontade é que é a certa? É óbvio que não, é óbvio que não. Então a oração, ela não muda a vontade de Deus, mas ela alinha a minha vontade com a vontade dEle. É através da oração que eu entendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É através da oração que eu entendo que o meu pedido, às vezes ele é um pedido incoerente. Quem é pai sabe do que eu vou falar, pai e mãe. Os nossos filhos nos surpreendem com alguns pedidos, irmãos. Os nossos filhos nos surpreendem. Alguns pedidos são um pouco estrambólicos, não é? Ô pai, nós podíamos pular daqui, né? Com um guarda-chuva e abrir assim. Falei, filho, não é igual o pica-pau. A gente pular daqui com um guarda-chuva, a gente vai cair morto. Quer dizer, cair morto não, né? Vamos morrer a hora que chegar lá embaixo. E aí a gente vai convencendo. Ô pai, seria tão bom ir para Disney, né? Seria, mas no Beto Carreiro também é legal. E aí você vai convencendo. É óbvio que eu estou falando aqui colocando o pai e a mãe nas suas limitações, mas muitas vezes nós chegamos como uma criança inocente perante Deus, pedindo coisas que a gente nem sabe que quer, nem sabe que gosta. É aquelas orações que não tem sentido. Tem gente que está tão desesperada que quando vai orar, ora: meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. É a oração do desesperado, ele ora para Deus pelo amor de Deus. Então é nesse momento que a oração e a vida de oração, os hábitos de orar vão nos alinhando com a vontade do Pai. Em terceiro lugar, o texto bíblico fala sobre oração, súplicas e ações de graça.
veja aí, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Infelizmente, irmãos, não são todos os crentes que são tão fervorosos no agradecimento como são nos pedidos. Pedir todo mundo sabe, agradecer não. Agradecer não. E às vezes você pode estar incluído nesse grupo. No grupo que é muito experiente em pedir, vai com todos os argumentos do pedido, mas não sabe agradecer. Não sabe reconhecer o que Deus fez. Para pedir é uma novela. Para agradecer, um clipezinho de 15 segundos. Então nós precisamos entender o que são ações de graça. E ações de graça são atitudes que demonstram gratidão a Deus pela bênção que foi alcançada ou por aquelas que vão ser alcançadas. Note que a ação de graça, ela não está envolvida apenas quando você recebe. E diz assim o apóstolo: pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, há um combo aqui. Você deve pedir e suplicar, juntamente com pedir e suplicar, você deve agradecer. Você deve ter atitudes de gratidão a Deus. E por que você deve fazer isso? 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu vou orar a Deus, eu estou nele, Ele está em mim, eu sigo a sua lei, eu estou debaixo da autoridade do Senhor, eu estou debaixo do domínio do Senhor, do governo do Senhor. Eu vou orar ao Pai, a minha vontade se alinhou à vontade de Deus, é certeza que eu vou receber. Por isso eu oro e eu suplico e eu agradeço, porque eu sei que Ele me ouve, e se Ele me ouve, é certo que eu vou receber. Talvez você possa dizer: ah, pastor, mas eu estou sem motivo para agradecer. Será mesmo? Você está enxergando, irmão? Quanto vale os seus olhos? Está respirando? Quanta gente melhor do que eu e você já esse ano foram recolhidas e nós estamos aqui? Quanto vale a sua vida, sua família? Nós temos muitos motivos para agradecer. Então, diante disso, nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, que nós servimos a um Deus que se revela através da sua palavra. E o Deus que se revelou, Ele não é um Deus criado, Ele não é um Deus inventado pela mente humana, mas Ele se revelou dizendo: eu sou o que sou. É Ele que se revela, nós não o criamos. Esse Deus que nós servimos é um Deus que diz: eu ouço a oração de vocês. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Deus se revelando dizendo: eu sou, e eu ouço a oração de vocês. Falem comigo, eu quero ouvir vocês. Salmos 65, versículo 2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Salmo 116, versículo 1, o salmista diz: eu amo o Senhor, porque o Senhor ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aqui o salmista não generaliza. Ele diz: eu amo o Senhor. Eu sei que Ele ouve todo mundo, mas eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Deus ouve a minha voz. Salmo 55, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia oro e clamo, e Ele ouve a minha voz. Nós precisamos entender 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Deus, Ele se revelou dizendo que ouve a nossa oração,
Ele se revelou dizendo que nos ama e que se importa conosco. Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Você precisa orar mais. Você precisa orar sempre. Mas Deus quer que você ore porque Ele se importa com você. Ele é poderoso para fazer você experimentar esta paz do versículo 7, que excede todo o entendimento. Basta você lançar sobre Ele essa ansiedade. O que é que está te estrangulando? O que é que está te sufocando, te oprimindo? O que é que está tirando a sua paz? Você não precisa viver com esse peso. Jesus Cristo disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje Deus está falando para você: lance sobre mim a sua ansiedade. Deus é poderoso inclusive para livrar você de você mesmo, desses sentimentos tão pessoais que você tem, tão particulares e pessoais, como em ciúmes. Deus é poderoso para livrar você de você mesmo, das suas invejas, do seu orgulho. Deus é poderoso. A única distância que você está de Deus é a distância de uma oração. Basta uma oração de todo o coração. Lembra de Jonas? Quanto Jonas estava afastado de Deus, e ele orou de dentro do ventre do peixe, e Deus trouxe ele de volta. A única distância que você está de Deus é de uma oração feita de todo o seu coração. Você pode orar aí mesmo, agora. Agora você pode orar aonde você está e entregar sua vida a Ele. Daí mesmo você pode orar agora mesmo e pedir para que Deus reavive a sua fé. Talvez você já não tenha mais a mesma fé que você tinha no começo da caminhada. Deus pode reavivar a sua fé. Talvez você chegou aqui sem esperança. Deus pode lhe dar esperança hoje. Eu não sei qual é o sofrimento que você está enfrentando, mas você, através da oração, pode alcançar. Você pode receber esperança. Você pode orar aí, Deus restaurar o seu casamento, a sua família. Deus tem poder para intervir nessa causa que você julga impossível. Deus tem poder para te livrar dessa situação que está te sufocando. Fazer você viver uma verdadeira paz. Fazer você viver uma verdadeira paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, irmãos, ela tem poder de te proteger por dentro e por fora. Ela protege seus sentimentos, as suas emoções, o seu intelecto. A paz de Deus guarda o nosso coração e a paz de Deus guarda a nossa mente. Mas como é que você vai viver essa paz? Lançando sobre o Senhor essa ansiedade. Não andando mais ansioso por todas as coisas. Como, pastor, que eu vou conseguir não viver mais ansioso? Orando, fazendo conhecida diante de Deus toda a minha dor, com orações, com súplicas e com ações de graça. Amém? Deus não quer ver você sofrendo, mas você precisa orar. Orar sem cessar. Feche seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Paizinho querido e amado, diante de Ti nós estamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor Jesus, nós queremos colocar, meu Deus, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem tirado de nós a paz, nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, e pedir, ó Deus, que o Senhor, através, ó Deus, do Teu Santo Espírito, possa, Senhor Jesus, tirar de nós, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos conduza, meu Pai, num caminho leve. O Senhor, ó Deus, atua na leveza. O Senhor não precisa de estardalhaço. Basta apenas uma palavra. Não existe um ritual. Aonde o Senhor chega, o Senhor traz a vida. Aonde o Senhor chega, o Senhor traz a paz. Aonde o Senhor chega, o ambiente se transforma. Ó Deus, e nós precisamos de Ti. Que o Senhor, ó Pai, esteja falando com o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos nossos corações.
Se há alguém aqui nessa noite que está sofrendo, Senhor Jesus, que está com esse sentimento, Senhor Deus, de sufocamento, ó Pai, de estrangulamento, ó Deus, que está andando ansioso por tudo e por nada, que está preocupado, que não consegue orar, meu Deus, liberta essa pessoa, meu Pai, em o nome de Jesus. Você que está sofrendo, peça para que Deus liberte você desse sofrimento. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, lance sobre o Senhor tudo aquilo que tem te feito sofrer. Deus é poderoso para nos livrar dos nossos traumas, das nossas aflições, das nossas preocupações. Para os outros pode parecer besteira, mas Deus se importa com você. Deus sabe o quanto está doendo, o quanto está sofrendo, mas você precisa reconhecer que somente o Senhor tem poder para te livrar. Peça para que o Senhor reavive a sua esperança, para que o Senhor reavive a sua fé. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, peça para o Senhor Jesus hoje fazer morada no seu coração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, peça para que o Senhor brilhe a luz do Evangelho nessas trevas que você está vivendo, e que Ele arranque você daí, que Ele coloque você num caminho novo, que Ele tire você do charco, desse lamaçal, e coloque você num caminho vivo. Que essa tristeza que desce dos seus olhos venha se transformar em cântico de alegria. Peça ao Senhor. A distância que você está de Deus é apenas uma oração de todo o coração. Esse sofrimento pode acabar hoje, se você falar com Deus de todo o seu coração. Ore e fale com Deus.